Olá! Na unidade 3 da disciplina, vamos comentar sobre aspectos globais que envolvem a definição de um processo industrial. Já definimos algumas operações do ponto de vista técnico da engenharia. Agora, vamos analisar aspectos do ponto de vista econômico do processo de uma planta industrial. Economia dos processos industriais. Os engenheiros devem estar sempre conscientes dos custos e lucros do processo industrial. Eles devem realizar constantes estimativas de novos projetos, de expansões ou de obsolências e, neste contexto, tomar decisões com base teórica. Um dos objetivos primários dos esforços do engenheiro de produção é fornecer o melhor produto ou os serviços mais eficientes ao menor custo para o empregador ou para o público consumidor. Em virtude das modificações em processos industriais serem uma característica marcante da atuação do engenheiro na indústria, a alteração potencial de quaisquer processos tem importância não só quando a usina é inicialmente projetada, mas também após o início da produção, buscando sempre pontos de melhoria e otimização do processo. Nesta etapa surgem as divisões de pesquisa e desenvolvimento da indústria, formada por profissionais que têm a missão de se manter atualizados sobre o progresso científico e tornar possível e disponível para aplicação o conhecimento sobre melhorias e mudanças fundamentais dos processos de fabricação. Esta divisão de pesquisa e desenvolvimento também deve estar informada sobre os desenvolvimentos de outras companhias e habilitada a aconselhar a equipe de gestão da empresa sobre sua posição competitiva no mercado relativa a um processo ou serviço executado. O julgamento sobre qual procedimento de fabricação utilizar depende de fatos competitivos avaliados pelos engenheiros de produção com suas equipes técnicas. Geralmente, certo produto pode ser fabricado por vários tipos de processos ou rotas químicas. A escolha do melhor método procedimental em uma dada localização para a planta industrial e em certo instante de tempo é uma decisão primordial e prática, que deve ser fundamentada no conhecimento do campo de atuação de cada profissional envolvido. No final, caberá ao engenheiro decidir qual processo industrial é mais favorável e possível de acordo com os estudos efetuados. Pesquisa e desenvolvimento. A pesquisa adequada e competente, com a proteção de patentes, garante os lucros futuros de uma empresa. Nos processos industriais, algumas características marcantes são a modificação de processos, as novas matérias-primas, os novos produtos e os novos mercados. A pesquisa e o desenvolvimento utilizam estas modificações. Sem esse tipo de investigação, uma empresa certamente estará condenada ao atraso na evolução competitiva de seu ramo de atuação. O progresso da indústria está intimamente ligado aos melhoramentos dos processos industriais. Os resultados aplicados no mercado da pesquisa e desenvolvimento das empresas podem ser resumidos em 10 itens. Processos industriais novos e otimizados. Custos mais baixos e preços mais baixos para os produtos. Novos serviços, novas aplicações e novos produtos antes desconhecidos. Transformação de insumos em matérias comerciais de utilidade prática. Suprimento adequado de substâncias adquiridas como subprodutos. Reutilização de produtos, tratamento de resíduos, reciclagem e logística reversa. Liberdade frente aos monopólios. Estabilização da atividade industrial e, consequentemente, dos postos de trabalho. Maior pureza e segurança dos produtos. Maior disponibilidade e resistência dos produtos, qualidade superior. Balanços de massa do processo industrial. As capacidades produtivas, os rendimentos e as conversões dos processos industriais formam a base para os balanços de massa, que são, por sua vez, os fundamentos para a determinação dos custos fixos e variáveis de uma planta industrial. Os materiais e as quantidades utilizadas normalmente estão detalhados no fluxograma e diagramas de processo. Cabe ao engenheiro de produção coordenar e arquivar estas informações, pois se trata do resumo dos cálculos de projeto de operação industrial. Estas informações também devem estar disponíveis aos principais profissionais envolvidos. Balanços de energia do processo industrial.
Em conjunto com o balanço de massa, cabe ao engenheiro o controle e definição da energia necessária para o processo industrial. Esta energia pode ser dissipada na movimentação de matérias-primas por navio, via férrea ou oleodutos, ou pode ainda ser usada na forma de utilidades, como o calor do vapor ou eletricidade. Existe a possibilidade de gastos energéticos nas reações químicas endotérmicas, absorvem calor, ou de reaproveitamento de energia com as reações químicas exotérmicas, liberam calor. As operações unitárias incluem mudanças físicas de energia ou de posição, como o fluxo de calor, o escoamento de fluidos e a separação de fases. Muitas vezes, esses efeitos são essenciais na fabricação de um produto. No cenário competitivo atual, toda economia de energia representa um benefício financeiro e ambiental muito grande, que deve ser aplicado pelo engenheiro em um processo industrial. Avaliação de mercado e lançamento de um produto. Uma vez iniciada a construção da planta industrial e definido o capital fixo de produção, é muito tarde para levantar questões sobre o novo produto, que deveriam ter sido respondidas em fases anteriores. O instante da apresentação clara e completa dos fatos é aquele em que a diretoria da empresa toma a decisão de entrar no mercado de comercialização. Existem estudos estatísticos que estimam o crescimento e estabilidade dos processos industriais e devem ser um guia para analisar aspectos e avaliação de mercado. No entanto, é preciso cautela no emprego de séries estatísticas em situações que envolvem processos de engenharia e economia. Um ponto importante que influencia o comércio dos produtos, além da sua qualidade efetiva, é o seu estado físico, que pode envolver questões de estrutura, granulometria, coloração e odores. Geralmente, questões de segurança estão envolvidas nos refinamentos dos produtos e devem ser acopladas ao processo industrial. Por exemplo, você sabia que o GLP é um gás inodoro? Ou seja, não conseguimos sentir o cheiro natural deste tipo de gás. O GLP é basicamente composto de uma mistura de 2 hidrocarbonetos alcanos combustíveis, o propano e o butano, que são inodoros. Como medida de segurança na identificação de vazamentos deste produto inflamável, é adicionado ao GLP um composto mercaptano, grupos semelhantes ao álcool, porém com um grupo tiol no lugar da hidroxila. Seu odor forte e desagradável é uma propriedade característica. Outro exemplo é a gasolina que utilizamos em nossos carros. A gasolina é corada em diversos tons não só para efetivar distinções comerciais de outros produtos e padronizá-la, mas também para encobrir uma coloração escura, dependendo de sua fonte de origem, mineral ou vegetal animal, que não afeta de forma alguma o seu desempenho. Neste caso, é mais barato para um processo industrial colorir o produto do que remover a coloração original da gasolina. Entre os combustíveis mais comuns, a gasolina C comum é amarelada ou alaranjada. A gasolina de aviação é azul. A gasolina MEG com etileno glicol é rosada. O diesel é amarelo esverdeado. O etanol hidratado é incolor e as gasolinas aditivadas têm cores definidas por seus respectivos fabricantes. Localização da planta industrial. A localização conveniente e apropriada de uma planta de processos industriais é determinada, em grande parte, pelas matérias-primas disponíveis, pelo transporte e pelos mercados. Muitos outros fatores entram na equação que determinará a escolha do local de implantação: energia e fontes de água disponíveis, disponibilidade de mão de obra especializada, custo do terreno e gestão e tratamento dos rejeitos industriais. Há uma forte tendência que surgiu na década de 1970 e foi influenciada por restrições legais que obriga as empresas a instalarem suas unidades industriais em cidades menores ou em regiões agrícolas afastadas dos grandes centros urbanos. Por um lado, isto acabou facilitando o escoamento da produção e a logística de algumas empresas, porém trouxe, por vezes, consequências negativas ao meio ambiente das regiões alocadas pelas empresas e carência de empregos nas regiões populosas e carência de mão de obra especializada nestas novas localidades. Construção da planta industrial.
Atualmente, existem muitas empresas de engenharia especializadas na construção de usinas e parques industriais, além de prestarem serviços de consultorias de projetos para pequenas e grandes empresas. Entretanto, algumas empresas mantêm seus próprios departamentos de construção e edificam suas plantas industriais. A vantagem principal deste procedimento é possibilitar um contato mais próximo com os operários que irão conduzir as atividades no processo industrial finalizado. Isto amplia a familiaridade dos profissionais com a fábrica. Os modelos virtuais de projetos de fábrica, desenvolvidos com a ajuda de softwares computacionais, contribuíram muito para a economia nos custos de construção e segurança, por revelarem falhas que não são evidentes nas plantas físicas usuais. Os engenheiros de processo devem sempre acompanhar a construção das fábricas onde irão conduzir o processo industrial. Este acompanhamento contribui para o aconselhamento e instruções, além da garantia da competência técnica e responsabilidade pessoal de todos os profissionais envolvidos no projeto construtivo. Segurança industrial, riscos de incêndios e materiais tóxicos. Nada é tão destrutivo em um processo industrial quanto o fogo. No projeto de qualquer instalação industrial, é necessário realizar estudos de previsão de riscos para impedir incêndios ou para combatê-los. Da mesma forma, os funcionários devem ser protegidos contra a ação de substâncias químicas tóxicas existentes no processo industrial. As medidas de segurança não devem apenas manter o funcionário regularmente em serviço e o equipamento em condições seguras de operação, mas também objetivam economizar dispêndios financeiros. Os acidentes com materiais tóxicos são causados basicamente por dois motivos: imperícia do operador ou familiaridade frequente do operador, que gera descuidos e excesso de confiança na manipulação. Portanto, as empresas devem promover e criar a cultura da segurança em suas plantas de processos. Programas de educação contínua contra perigos e riscos para os operadores de um determinado processo industrial. Esta é uma área de grande atuação de engenheiros especialistas em segurança no trabalho. Direção de processos industriais. Nos últimos anos, o aumento da produtividade contribuiu para um aumento da complexidade de vários processos industriais, em virtude do avanço tecnológico empregado e desenvolvido por engenheiros de processo. Como a responsabilidade principal de um diretor de planta industrial é operar e garantir a continuidade dos processos industriais de modo a gerar produção e uma margem de lucro, é comum este cargo ser ocupado pelo próprio engenheiro de processo com maior experiência, pois é a pessoa que detém o maior conhecimento do processo industrial em questão e a pessoa mais indicada a atuar e decidir sobre ele. A disciplina de processos industriais contribui para a sua formação generalista como engenheiro. Contribui também para a aplicação das disciplinas do currículo básico em situações práticas. Dada a complexidade e aspectos muito específicos de cada tipo de processo industrial, é impossível que um profissional tenha domínio sobre todos eles, mas a visão macroscópica dos processos industriais deve ser familiar a qualquer linha de formação da engenharia. Portanto, você, acadêmico do curso de Engenharia da Produção, esteja preparado, pois oportunidades certamente surgirão neste campo de atuação. Não esqueça de buscar mais informações e outras fontes para complementar seus estudos através dos materiais disponibilizados na trilha de aprendizagem da disciplina. Você também conta com o apoio da equipe de tutores internos e supervisores de disciplina do Grupo Uniaselv. Você pode entrar em contato com a equipe pedagógica através dos vários canais de comunicação disponíveis no AVA ou por telefone. Esperamos que você tenha conseguido assimilar os conteúdos dessa disciplina de forma satisfatória e que o agregue conhecimento na aplicação e desenvolvimento da sua produção acadêmica e na sua futura atuação profissional. Sucesso na sua trajetória e bons estudos!